Volta aqui com o nosso bate-papo. Eu sou com o Dr. Celso Batello, que é médico, homeopata, ortomolecular, nutrologista, escritor e diretor da Associação Mundial de Íris Diagnose. E nós falamos já sobre os benefícios do vinho, os benefícios do café, e agora a gente vai falar sobre o alimento orgânico integral. Pode ser, Celso? Claro, você quer ter alguma coisa a mais para acrescentar do vinho? A gente falou. Não, eu acho que tá ótimo, vinho, do né? café, aliás. O café tá ótimo, né? Então é bom tomar, não podemos exagerar. Meu pai ele viveu até 90 anos, ele falava assim, ó, Celso, não pode faltar pão, um queijo, vinho e café, o resto para mim tá bom. Ele falava, ele viveu até 90 anos, né? Maravilha. Então vamos à nossa próxima matéria, alimento orgânico integral. Continue ligando, participando aqui do sorteio do livro Comendo o Sol, do Dr. Celso Batello. E tem todos esses assuntos que nós comentamos aqui no programa, estão inseridos no livro também. Então vamos à matéria. As pessoas têm dificuldades em saber a diferença entre alimentos orgânicos e integrais e como compará-los com os alimentos normais. O alimento orgânico é aquele produzido com base numa economia sustentável, sem agrotóxicos, onde há rodízio de plantio e proibição do trabalho escravo e infantil. Alimento orgânico é politicamente correto. Já o alimento integral não passa pelo processo de refinamento, o que faz com que suas fibras fiquem intactas. O que acontece é que, por serem muito mais naturais e bastante concordantes em sua filosofia, normalmente os produtos orgânicos são produzidos e apresentados ao consumidor em sua forma integral, causando a confusão entre os dois termos. Assim, não podemos nos esquecer que o arroz é o arroz, açúcar é açúcar, macarrão é macarrão. Ou seja, desde que preparados da mesma forma, um alimento terá basicamente a mesma quantidade de calorias, independente de serem integrais, orgânicos ou refinados. Bom, estamos aqui de volta. Doutor Celso, realmente, nessa modernidade, existem muitos termos dentro da área da alimentação que são utilizados normalmente hoje, mas poucas pessoas sabem exatamente o que cada um significa, como orgânico, integral, o alimento diet, o light. Então são termos que hoje fala-se muito, mas não temos exata noção do que tudo isso quer dizer. O orgânico, Beth, é aquele alimento que ele é cultivado sem agrotóxico. Entendeu? Naturalmente. Naturalmente. Então o pessoal utiliza aquilo que é orgânico, aquilo que é vegetal, entendeu? Que vem da fotossíntese. Por exemplo, não existe o adubo químico nessas coisas aí. Então o adubo é feito com vegetais que ficaram armazenados um certo tempo e que sofreram decomposição, esse tipo de coisa, né? Então esse é o orgânico. É sustentável porque não entra agrotóxico. Pra você ter uma ideia, o Brasil é o país que mais importa agrotóxico no mundo inteiro. Eu acho que o Brasil usa 4 vezes mais agrotóxico do que o segundo lugar. É um absurdo isso, né? Isso vai gerar problema. Vai gerar câncer, depósito de metal pesado, mercúrio, essas coisas todas, né? Então, o ideal mesmo é que se coma o alimento orgânico, porque ele vai ter todos os nutrientes do solo, né? Praticamente os agrotóxicos, os adubos, né? É só de potássio e nitrogênio, praticamente. Não tem essa riqueza toda de solo, né? Tá? E se considerar que o solo do Brasil é um solo de aluvião, né? O que é um solo de aluvião? A chuva vem e leva, né? Então os nutrientes vão para o mar, para os rios, tá? Então os alimentos são pobres em nutrientes. Os alimentos orgânicos, eles têm mais nutrientes, eles são mais saborosos, não é? E dão uma saciedade maior. Só que eles não têm aquela exuberância, por exemplo, que uma abóbora, que não é orgânica, por exemplo, ela é bem
Ela é grande. Não, pode ser grande também, Mas, dependendo, né? Pode ser grande. Mas me parece que eles são miúdos, o pé de alface é pequenininho. Aqui o pé de alface que leva adubo, ele é grandão. No geral, o que recebe adubo, ele cresce mais, né? Entendeu? Então, o ideal é que em algum momento esses alimentos sejam orgânicos. Eu acho que vai chegar. Há mais de 30 anos escrevi no meu livro, né, que isso é uma questão de economia de mercado. Hoje você consegue mais os orgânicos com preço mais acessível. Não é? Isso é o orgânico. O que é o integral? O integral é aquele alimento que não sofreu um processo de esfoliação, por exemplo. Você pega um arroz integral, aquela casca mais escura dele, não é? Ali que estão os nutrientes praticamente. Zinco, essas coisas todas, né? Na medida que passa pelo processo de refino, que ele fica branco, ele perde esses nutrientes. Não quer dizer que ele seja isento totalmente de nutrientes. Entendeu? Que o arroz branco também tem nutrientes. Então, o arroz integral, ele conserva mais os nutrientes. Você pega um açúcar mascavo, por exemplo. Aquele é o açúcar original, quando ele sai, né, da cana, naquele processo todo. O açúcar branco é quando ele passou por aquele processo de refinamento, de tal maneira que ele não tem mais nenhum nutriente. Ele é vazio. Ele é chamado caloria vazia, Beth, porque para ele ser absorvido pela célula, ele requer uma quantidade de energia que ele não tem. Entendeu? Então, inferno. Né? Isso não quer dizer que não se deva mais comer açúcar branco. Eu acho que tem que se jogar com as coisas. Por exemplo, não quer dizer que a pessoa deva comer arroz integral e nunca mais comer o branco. Não é isso. Eu acho que deve jogar, entendeu? Comer o branco algumas vezes por semana, o integral algumas vezes por semana. E uma coisa que não é verdade na matéria que foi colocada, não é que não é verdade, é que não é bem assim. Que não é bem assim como foi colocado, é que a relação da caloria. Que, por exemplo, um pão integral tem a mesma caloria que um pão branco, entendeu? Não é verdadeiro. Não, tem, né? Isso. Mas acontece que o alimento integral, o macarrão integral, por exemplo, né? Tem um negócio chamado índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É como o açúcar sobe no sangue, né? Entendeu? O alimento refinado, o açúcar sobe muito rapidamente. Tchum! Né? Pá! E enseja uma resposta muito forte de insulina. Não é? Para que isso seja absorvido. Então, logo em seguida vem a sensação de fome. O alimento integral, por exemplo, é mais lento. E não enseja essa resposta tão acentuada do carboidrato. Então ele sacia mais. Você pega macarrão, por exemplo, até macarrão tipo o italiano mesmo, né? Tem os integrais que são maravilhosos, gostosos, não perde o sabor, né? E você veja o que é a sabedoria dos povos, né? O italiano, ele come o macarrão ao dente. Não é? Eu, por exemplo, eu sou falso italiano, né? Eu até gosto que passe um pouco mais, né? Verdade. Né? Mas o al dente... todo mundo gosta ao dente. Ao dente. Eu até gosto mais molengacho, né? Né? Mas o al dente, Beth, o índice glicêmico dele é menor. Tem trabalho mostrando isso. Mas que coisa. Então você vê a sabedoria da tradicional dos povos, né? Então eu não sei se ficou clara a diferença entre o orgânico e o mas integral. a gente, de qualquer forma, nós vamos voltar a outras ocasiões a falar novamente sobre esses assuntos, que a gente vai pegando vários aspectos. Mas isso não pode ser loucura, viu, Beth? Não pode se tornar neura. Não, o ideal, por exemplo, como até o arroz integral, mas como o branco, como até o macarrão integral, mas coma também com... O que é bom, por exemplo, em termos de macarrão, é que seja feito de semolina. Então. Entendeu? Isso, né? Opa, deixa eu pegar aqui, ó, que caiu. Celso, vamos pedir para você sortear aqui? Tomara que esse livro seja útil para quem ganhar, né? Pois é, vamos lá. A Ingrid Ferreira, de Santo André, foi a sorteada desta noite. Parabéns. Espero que você faça bom uso. Tomara que seja útil, né? A ideia de um escritor, ele nunca escreve, entendeu? Pelo menos, para si, né? Para que seja útil.
Muito bom. Doutor Celso, por favor, dá o seu recadinho final, rapidinho, que acho que o tempo esgotou, né? Olha, eu vi uma vez um livro de um professor de nutrição, qual que era o melhor prato, né? E ele falou assim, ele é professor, o prato cheio. Entendeu? Então que todo mundo coma como se comia antigamente, prato cheio, e sobretudo, né, aquilo que a gente fala, reverencie, agradeça o alimento que a terra fornece. Né? Eu até mandei um e-mail para vocês esses dias, que uma xicrinha de café, para chegar numa xícara de café, são 140 litros de água. Puxa vida. Desde o começo, então, agradeça ao Criador e coma com alegria, né? Obrigado, doutor Celso. Mais informações, 4990-9868, o número de telefone do doutor Celso Batello. Muito obrigada, doutor Celso, até uma próxima vez. Quero agradecer a Boutique Quixô, que é a boutique que me veste hoje aqui no programa, que fica aqui na Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, Santo André. E os preços lá são incríveis, porque são preços bem populares, viu? Quero mandar, inclusive, um beijo para todas as meninas lá da Quixô, especialmente para a Célia. Gente, vamos por aqui. Desejo a todos um ótimo final de noite, um ótimo final de semana. Volto segunda-feira, outros convidados, outros assuntos completamente diferentes, mas sempre visando autoconhecimento, saúde, espiritualidade. Fique com Deus. Até segunda.